Bom dia, meu irmão, minha irmã, um dia abençoado a todos vocês. Como tá as coisas por aí? Tá tudo bem? Aqui tá tudo chique, graças a Deus. E seguimos juntos nesse caminho, onde cada passo revela uma lição. E hoje nós vamos descobrir algo que pode transformar a nossa presença diante da vida. Dentro de cada um de nós existe um peso invisível, um fardo espiritual acumulado ao longo da vida. São dores, são pecados não entregues, feridas emocionais guardadas em silêncio. Esse peso não é uma memória distante, mas uma força que pode se reativar de repente, que acaba dominando os nossos sentimentos e atitudes. Quantas vezes nós pensamos estar reagindo ao presente, quando na verdade nós estamos revivendo dores antigas que nós não apresentamos para Deus? Esse fardo na nossa vida é um parasita espiritual. Ele se alimenta dos nossos ressentimentos, dos nossos conflitos, dos nossos dramas. Ele se fortalece quando não o reconhecemos. Ele aparece nas discussões familiares sem motivo algum. De repente nós estamos explodindo de raiva no ambiente de trabalho. De repente nós temos aquelas crises de tristeza sem explicação. É quase como uma chama oculta. Ele procura consumir a sua paz interior. Muitas pessoas chegam a confundir esse peso com a sua própria identidade. E as pessoas acabam falando assim, eu sou assim mesmo, essa é a minha história, essa é a minha vida. Mas é justamente essa falsa identificação que mantém o pecado vivo. A palavra nos lembra que não somos definidos pela dor, mas pela vida nova que Cristo nos oferece. O Espírito Santo habita em nós para nos lembrar que existe algo mais profundo que a ferida, que é a presença de Deus. Você não se lembra desse trecho? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O primeiro passo para a gente se libertar é reconhecer esse fardo espiritual. Reconhecer quando ele se manifesta, para a gente não reagir automaticamente. Nós temos que fazer uma pequena pausa. Ore, respire, apresente as suas emoções a Cristo. Reconheça que os pensamentos que surgem, eles são simplesmente pensamentos. Declare a sua fé. Isso não sou eu, isso não me define e eu entrego a Ti, Senhor. Imagina no seu dia a dia, numa refeição em família, uma palavra mal interpretada, de repente desperta mágoas antigas. De repente, a raiva toma espaço. Se nesse momento você parar, se você reconhecer a investida do inimigo e entregar a situação em oração, a graça de Deus vai interromper esse ciclo de dor. A presença de Cristo traz paz, onde antes tinha apenas conflito, briga, discussão. Esse simples gesto de consciência em Deus inicia uma transformação total na sua vida. A luz de Cristo enfraquece essa força que o fardo espiritual tem na sua vida. Esse fardo pode tentar voltar, mas cada vez que você o reconhece antes que ele se manifesta, cada vez que você percebe isso e entrega em oração ao Senhor, isso
vai perdendo o domínio na sua vida. Aos poucos o coração vai encontrar um espacinho aí, e esse espacinho vai ser sagrado. E com o tempo você vai perceber que esse espaço sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali, é que você não prestava atenção. Ele sempre esteve ali, intocado, preservado pelo Espírito Santo. E é nesse lugar que a esperança floresce e a liberdade verdadeira na sua vida acontece. Bom dia, meu povo! Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus! Que maravilha! Entre um silêncio e o outro, sempre nasce uma pergunta no nosso coração. E é nesse espaço de escuta que eu quero caminhar com você agora. Um dos maiores perigos espirituais que nós vivemos é confundir o peso do sofrimento com a nossa própria identidade. Muitas pessoas não apenas carregam as dores do passado, mas elas passam a se definir por elas. O trauma, a injustiça, a humilhação que sofreu em alguma circunstância acaba se tornando o eixo central da vida dela. E por mais estranho que isso pareça, há um certo conforto nesse lugar sombrio. Porque esse lugar se torna algo familiar para o coração ferido. Assim, a nossa velha natureza, o tal do ego, ele acaba se apegando a um sofrimento como você defende a sua própria casa. O fardo espiritual não quer ser curado, ele quer ser alimentado. Ele gosta disso. Por isso ele acaba atraindo cada vez mais coisas ruins para a sua vida que acabam reforçando a dor. Aquelas escolhas que você não pensa para tomar, aqueles relacionamentos estressantes, aqueles padrões que você acaba se auto-sabotando. Quantas pessoas não vivem isso, gente? Quantas pessoas? É como uma família onde sempre se discute pela mesma coisa, pelo mesmo motivo. Vira uma rotina. Ou então, às vezes, pode ser até no seu trabalho, onde um certo companheiro de trabalho fere a sua autoestima e a sua alma ferida busca confirmar aquilo que acredita ser. Por exemplo, eu sou rejeitado pelos meus amigos, eu não sou digno. Ou então, aquela situação que as pessoas adoram dizer, eu sou uma vítima, o mundo é contra mim. Mas você pode se libertar disso, meu irmão. Você pode se libertar. Há um momento em que, pela graça de Deus, o coração começa a perceber que não precisa mais se definir por essas coisas ruins que acontecem na sua vida. Pela dor, pelo sofrimento. Cristo nos chama a uma nova identidade. Você não é a ofensa que sofreu. Você não é o fracasso que enfrentou. Você não é as perdas que você teve na sua vida. Você é um filho amado de Deus. A transformação começa quando, iluminado pela luz de Cristo, você enxerga os padrões do seu velho eu. É como quando, numa conversa familiar, você reconhece que a raiva que você sente hoje, ela não é de hoje, mas ela vem de feridas antigas. Você começa a perceber que, às vezes,
Você fica com raiva de alguma determinada pessoa sem motivo algum. Simplesmente porque talvez ela tenha te ofendido em alguma outra circunstância. E quando você percebe isso, isso é uma bênção. Você pode escolher não repetir esse processo e não reagir da mesma forma. Você pode pegar essa emoção da raiva que queima dentro do nosso corpo e simplesmente dizer: Jesus, essa dor, essa raiva não me define. O que me define é o Senhor. Quanto mais você descansa nessa nova identidade em Cristo, mais o sofrimento vai perder a força na sua vida. Ele pode tentar voltar e ele vai voltar. Ele vai ficar lembrando as suas feridas, as suas dores, as suas derrotas. Mas, meu amigo, minha amiga, a luz de Cristo sempre prevalece. A escuridão não resiste quando a verdade brilha. E a verdade é essa: você não é mais escravo do passado. Vive em você a vida de Cristo, que transforma toda dor em esperança e toda derrota em vitória. Você só precisa ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. Bom dia, meu irmão, minha irmã, como estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Oh, maravilha! Os dias nos trazem tantas coisas, não é? Tantas experiências, tantas relações, que a gente simplesmente não presta atenção. Às vezes pode ser coisa simples, às vezes pode ser alguma coisa mais difícil para você lidar, mas em todas elas existe a chance de encontrar Deus no meio comum. A chave para você vencer o peso do sofrimento não está em fugir da dor, mas em permanecer na presença de Deus. O fardo espiritual que você carrega na sua vida se alimenta da ausência de oração na sua vida, da distração, da reatividade. Mas vamos ser honestos aqui. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria? Tem gente que simplesmente esquece, não se preocupa nisso. É uma oração tão simples, né? Uma oração que pode aumentar a sua conexão com o Senhor. E a gente tem que entender que quanto mais a gente se desconecta do Criador, essa distração, essa reatividade que a gente tem no dia a dia, ela vai crescendo. Porque para a gente é muito fácil viver de forma automática. É mais simples. É que nem não ter que resolver um problema de matemática. Ninguém gosta de problema. E viver no automático é viver sem problema, não é? É simplesmente não dar bola para as coisas que acontecem e viver com fé não é isso. Você tem que estar em conexão com o Criador. Você tem que fazer o seu coração, trazer o seu coração de volta para Cristo. Você tem que se colocar na sua presença. Porque quando você coloca-se na presença do Criador, na presença de Cristo,
a dor, essas reações automáticas que você faz dia após dia, vai perdendo o terreno que antes estava ocupando. É basicamente como uma sombra que desaparece quando o sol nasce, a escuridão. Não existe bloqueio para a luz do sol. Estar na presença de Deus não significa lutar contra a dor com as nossas próprias forças. Significa permitir que o Espírito Santo ilumine as nossas feridas. A raiva pode até vir, a tristeza pode surgir, mas em vez de nós sermos arrastados por elas, nós nos tornamos o espaço onde a graça de Cristo age. Nesse lugar sagrado de oração, algo começa a se transformar. O que era peso na sua vida vai se converter em leveza e a alma vai se sentir mais inteira. Pensa, por exemplo, na sua vida. Alguém chega em casa depois de um dia cansativo e de repente está lá todo mundo em casa brigando. Deve ser muito agradável, né? Trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, já ter um monte de briga, um monte de discussão. Antigamente, talvez você ia reagir com gritos, com rancor, entrar na discussão e alimentar ainda mais o conflito. Mas se você estiver em conexão com o Criador, se você se lembrar da presença de Deus, você respira fundo. Você faz uma oração silenciosa pedindo forças ao Pai para enfrentar aquela situação e conseguir escolher responder com mansidão. O que antes ia ser um tipo de guerra acaba se tornando uma oportunidade de se reconciliar com Deus, de se conectar com Deus. Não é incrível isso? O que antes era um problema se torna uma oportunidade. Isso é a coisa mais linda do mundo, gente. Isso é a coisa mais linda do mundo. Se você está com Deus ao seu lado, todo problema se torna uma oportunidade. E assim a presença de Cristo vai dissolvendo aquela dor que antes dominava a sua casa, dominava você, dominava toda essa situação de conflito que estava acontecendo. Se você consegue compreender que tudo que está acontecendo na sua vida tem um motivo, e todas as situações que estão acontecendo na sua vida é porque o Criador assim o quis, você vai começar a perceber um pouco mais essas oportunidades na sua vida. Essa prática de estar presente exige constância. É algo que você precisa fazer todos os dias, a todos os instantes. A gente se esquece muito fácil dessas coisas, não é? A gente se esquece de Deus, meu Pai, a gente se esquece de Deus muito fácil, muito fácil. Ao longo do seu dia, volte o seu coração a Deus. Faça uma oração em silêncio. Ao enfrentar uma situação difícil, no trabalho, por exemplo, peça discernimento ao Espírito Santo. Ao sentir uma tristeza bater no seu peito, cante uma música com fé. Esses pequenos gestos, por mais simples que sejam, eles mantêm a alma ancorada em Cristo. E quando o sofrimento tentar voltar,
Você vai saber, você vai perceber, você vai sentir. Mas também você vai lembrar, eu não estou sozinho. O Criador está comigo. Essa situação é uma oportunidade de superação. Essa situação é uma oportunidade de eu demonstrar a minha fé no Criador e aceitar tudo isso que está acontecendo para que eu possa evoluir, para que amanhã eu consiga ser uma pessoa melhor. Nessa certeza, a dor, o sofrimento não tem domínio na sua vida, porque a luz de Cristo sempre resplandece, por mais forte que seja qualquer sombra. Oh, coisa boa, não é? Tão bom ouvir uma palavra assim que conforta a gente no dia. É bom demais. Um abração a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos! Tchê, 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 tchê!